Olá, irmãos. Então, estamos de volta aqui para a nossa segunda aula no livro de Provérbios, esse livro poético tão importante para, para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Dessa vez você não vai ver a minha imagem ali no cantinho da tela, você vai ver só a passagem mesmo nos slides, estará ouvindo só a minha voz. Na primeira aula nós vimos a introdução, autoria e data. E nesta segunda aula nós vamos ver o propósito e mensagem e as formas de ensino e sabedoria. Então vamos continuar a nossa aula com propósito e mensagem. O propósito e a mensagem de Provérbios se alicerçam na crença de que a sabedoria pode ser ensinada e passada de uma geração para a outra. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 4, versículos 1 ao 9. Diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ele continua aqui, ó, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Portanto, o propósito dos provérbios era a instrução paternal, a instrução familiar, e essa instrução iria passando de geração em geração. Quem aqui já não ouviu da sua mãe ou do seu pai, ou até mesmo de um avô ou de uma avó, um ditado que algum tataravô, algum bisavô seu dizia lá anos e anos atrás? Então o livro de Provérbios é exatamente isso. Ele vai trazendo ao longo dos anos ensino que passa de geração em geração para instruir, aconselhar e dar orientação sobre o nosso andar diário. Outro propósito e mensagem: o entendimento é uma herança mais preciosa que joias, que ouro e que prata. Realmente, né, meus irmãos, o entendimento, conhecimento, sabedoria é uma herança preciosíssima, muito mais preciosa do que joia, do que ouro, do que prata. Você pode até ver uma pessoa rica, cheia de joias, cheia de ouro, mas quando ela abre a boca para falar sem entendimento do que fala, sem conhecimento do que fala, você já torce a cara, né? A verdade é essa. Mas quando você ouve uma pessoa humilde, por exemplo, desprovida de joias de ouro e de prata, mas que tem em seu coração, na sua mente, entendimento, conhecimento, você admira aquela pessoa, você fica empolgado com o conhecimento daquela pessoa. É assim que funciona com todos nós, e o livro de Provérbios é um livro que transmite algo muito mais precioso do que riqueza. Os jovens devem obedecer e aceitar os ensinos dos anciãos, sábios e especialmente de seus pais. Olha o que está lá em Provérbios 1, voltando um pouquinho aí, versículos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Portanto, os jovens devem obedecer e aceitar os ensinamentos dos seus pais, dos seus avós, de sábios, né? Dos seus pastores, dos seus bispos. Os jovens devem estar sempre atentos ao ensino destas pessoas, não porque essas pessoas podem ter mais conhecimento, porque conhecimento nem sempre te leva também a ser uma pessoa sábia, depende do que você aprende. Se você aprendeu certo, você vai ser sábio. Se você aprendeu errado, você não vai ser tão sábio assim. Então, na verdade, a experiência de vida também, ela é importante para qualificar uma pessoa a ser um bom conselheiro, a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que já passou por tantas e tantas situações na sua vida e pode estar então orientando os mais jovens, né? Vê o jovem tomar uma direção e pensa: nossa, quando eu era jovem eu tomei aquela direção e me dei mal. Então vou orientar aquele jovem a não fazer isso.
Continuando. Desejar e decidir aprender a aplicar o temor do Senhor ao cotidiano. Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 6 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então o livro de Provérbios ele nos ensina a desejar e decidir a aprender e aplicar o temor do Senhor no cotidiano, ou seja, os ensinos que nós aprendemos de nossos pais e hoje, como cristãos, os ensinos que nós aprendemos da palavra do Senhor nos ajudam. O livro de Provérbios é um livro, então, que nos ajuda a compreender que o melhor é nós exercitarmos a nossa fé segundo a palavra do Senhor, segundo os conselhos que estão aqui descritos neste livro. Então isso também é mais um propósito, mais uma mensagem que o livro de Provérbios nos traz. Outra mensagem, outro propósito, andar no caminho da sabedoria, integridade, justiça e vida, né? O mesmo provérbio, mas eu quero aqui ler do versículo agora 7 até o versículo 10. Provérbios 2, vamos continuar a leitura. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Então, o livro de Provérbios nos ensina a andar no caminho da sabedoria. E o que é andar no caminho da sabedoria? É andar com integridade, é andar com justiça e andar sabendo andar com a nossa vida. Propósitos. Seus propósitos aí principais. Compreender a sabedoria e instrução. Olha o que diz lá no capítulo 3, versículos 21 a 26. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Então, o propósito do livro de Provérbios é que nós venhamos a compreender a sabedoria e a instrução do Senhor. Receber o ensinamento sobre sensatez, integridade, justiça e equidade. Capítulo 1, versículo 3 diz: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, um dos propósitos do livro de Provérbios é nos fazer receber o ensino da sensatez, da integridade, da justiça e da equidade, que são modelos de vida que nós devemos seguir no nosso dia a dia. Outro propósito, ajudar o simples a desenvolver prudência e o jovem a obter conhecimento e descrição. Capítulo 1, versículo 4, continuando aí, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Outro objetivo, outro propósito de Provérbios é ampliar o aprendizado e adquirir habilidade no entendimento. Continuando aí o capítulo 1, versículo 5. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Capítulo 9, versículo 9. Vamos ver lá o que diz. Capítulo 9, versículo 9. Diz: dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Então, um dos propósitos do livro de Provérbios é ampliar o aprendizado, ou seja, aquele que é uma pessoa que gosta de aprender, que tem habilidade para o entendimento, ele vai querer crescer mais e mais em entendimento. O livro de Provérbios traz isso para as nossas vidas. Entender provérbios, parábolas, adágios e enigmas. Então o livro de Provérbios serve para nos ajudar
a entender os provérbios, as parábolas, os adágios e os enigmas, continuando na leitura lá do capítulo 1, versículo 6 agora, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, adágios são palavras de difícil entendimento, que com sabedoria, que nos é dada pelo livro de Provérbios, nós podemos então ter o bom entendimento. O capítulo 4, versículo 10, diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. E versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Então, são sempre ensinamentos para que nós estejamos aprendendo com os provérbios e, por consequência, venhamos a entender tudo que se é colocado na nossa frente. E aí, outro propósito, aprender o temor do Senhor. Continuando no capítulo 1, versículo 7, diz aí, né, um versículo muito conhecido de todos: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Continuando então, meus irmãos, formas de ensino da sabedoria. Temos aí as principais formas de expressão da sabedoria. Primeiro, provérbio. Provérbio é uma breve observação ética ou um ensinamento cuidadosamente construído. Olha o que diz lá o capítulo 13, versículo 7. Vamos ver? Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Então, isso é o quê? Isso é uma observação ética. Muitos se dizem ricos, ou seja, muitos têm, lembram lá, das joias, da prata e do ouro, mas no final das contas não tem absolutamente nada. São pessoas sem um completo entendimento, até mesmo do contexto em que elas vivem. Por outro lado, existem pessoas que se dizem pobres e que são pobres, não têm ouro, não têm prata e não têm joias, mas são pessoas de grande sabedoria, são pessoas com grandes conselhos e grandes instruções a serem dadas. Então isso é o que chamamos de um provérbio. Admoestação. A admoestação é um preceito escrito ou em forma de um provérbio curto ou como parte de um discurso longo. Então a admoestação é um preceito que ele é escrito na forma de um provérbio curto. Vamos lá para o capítulo 16, versículo 3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O que é isso? É um preceito. Se você confiar ao Senhor as tuas obras, se você confiar ao Senhor as tuas ações e os teus desígnios, o que vai acontecer? Os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, se você confiar a Deus o seu andar, se você confiar em Deus as obras das suas mãos, todos os teus desígnios ou os seus desejos serão, portanto, estabelecidos. A gente chama isso aqui de um provérbio completivo, ou verbo completivo, ou seja, não daria para você citar a primeira parte: confia ao Senhor as tuas obras. E aí? Né? Ele precisa de um complemento, e os teus desígnios serão, portanto, estabelecidos. Então isso é um preceito escrito na forma de um provérbio curto, ou na parte de um discurso longo, que é o que está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 10 até o versículo 19, é uma instrução que um pai está dando para o seu filho, uma instrução familiar, uma instrução longa. São aí 10 versículos praticamente, com um longo discurso admoestando o jovem a ouvir e a andar nos caminhos que o seu pai lhe apresenta. Terceiro, ditado numérico. Relaciona elementos que têm alguma coisa em comum depois de uma introdução como esta. Há 3 coisas que, pontinho, 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 sim, 4. Isso está lá em Provérbios capítulo 30, versículos 24 a 31. Vamos lá fazer a leitura? Diz assim, Provérbios 30, 24 a 31. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo faz a sua casa nas rochas.
Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Então, provérbios que são formas de ensino de sabedoria, pode ser também através de ditados numéricos, tá bom? Relacionando aí números, como diz aqui a expressão, há 3 coisas que, sim, 4. Quarto, então, ditado do tipo melhor é, segue o padrão A é melhor que B. Capítulo 21, versículo 19. Diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Grande ensinamento isso aí, né? As minhas irmãs aí, ó. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda, né? Podia botar aqui a mulher amarga, a mulher que está sempre brigando. Perdoe. A mulher que está sempre em volta a terríveis desavenças, né? Não sei se você conhece esse tipo de mulher, mas o sábio diz aqui que é muito melhor morar no deserto. Olha, gente, morar no deserto não é fácil não, meus irmãos, mas enfim, ele está dizendo isso aqui. Então esse é um ditado do tipo melhor é. Melhor é isso do que aquilo. Por exemplo, muito melhor é ser Flamengo do que ser Vasco, não é verdade? Continuando então. Quinto, pergunta retórica. É uma pergunta com resposta óbvia. Ainda assim, leva o leitor a uma reflexão mais profunda. Vamos voltar lá para Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que tu o sabes. Sabemos, né, meus irmãos? Quem fez? Então, uma pergunta retórica, uma pergunta já com uma resposta óbvia, ok? Sexto, então, um poema de sabedoria. Ensina uma série de lições morais, capítulo 31. Você vai ver aí do versículo 10 até o versículo 31. Você vai ver uma série de ensino com lições morais, né? Louvor da mulher virtuosa. Aí vem vários ensinos. A mulher virtuosa, quem achará, o seu valor muito excede a finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Aí ele vai, então, tecendo todo um comentário moral a respeito da mulher virtuosa. E aí, sétimo, história exemplar. Tem por objetivo ensinar uma lição moral. Capítulo 7, versículos 6 a 27. Capítulo 7, versículo 6 a 27. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Então isso aqui é uma história, o sábio ele vai usar uma história, ele vai contar uma história a respeito de alguém para no final extrair dessa história uma lição moral para os seus leitores. Tá bom? Então, concluindo, portanto, as formas de ensino de sabedoria. Quais são as formas de ensino? Nós temos os provérbios, temos admoestações, temos ditados numéricos, temos o tipo melhor é, temos as perguntas retóricas, temos poemas de sabedoria que nos ensinam uma série de lições morais e temos a história exemplar, uma história contada para trazer um ensino moral para as nossas vidas, ok? Então, meus irmãos, aqui eu termino a segunda parte da nossa aula de provérbios e aguarde que daqui a pouco teremos então a terceira aula. Fique com Deus, Deus abençoe vocês.